Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui no banco do correio, né? E no meio ali de um protocolo ali que eu fui fazer ali, veio uma informação meio que perigosa, meio que assustadora. Então eu resolvi puxar para fazer um vídeo para vocês. Mas antes de mais, eu pedi para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde solta total, e também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar as sugestões, você sempre leve em consideração na hora de criar os conteúdos. Tendo dito isso, deixa eu virar a câmera só para pelo menos eu pegar aqui o caixa, para isso virar o thumbnail depois do vídeo. Bom, eu vou já adiantando a história para vocês, mas eu ainda pretendo ligar para a central aqui do Banco dos Correios para poder tirar uma certeza, que às vezes o que o povo fala aqui não está muito certo, né? O que aconteceu, né? Eu vim aqui com a minha cunhada resolver um problema aqui do banco aqui, né? Do Banco dos Correios, e como já fazia muito tempo que ela não mexia, ela sabia que a conta, o endereço estava errado, né? Então, como é importante alterar o endereço da conta, ela decidiu aproveitar que a gente estava aqui resolvendo um monte de problema, né? E ela resolveu então vir para poder fazer a alteração, entendeu? De endereço. Aí ela apresentou o usuário card dela, né? Que seria o cartão de residente dela, né? Daqui. E eles perceberam que eles não tinham o registro do vencimento do visto dela. E por que não tinha? Porque essa conta é velha. Na época eles não pegavam isso, né? E até por isso que eles não estavam enchendo o saco dela, porque geralmente toda vez que tá quase acabando como é que fala? Toda vez que tá quase acabando o visto da pessoa, o Banco dos Correios já manda um aviso reclamando, né? Disso, né? E assim, o que me deixou preocupado foi que quando a gente foi conversar ali, a explicação foi, e olha, né? Quando vencer aqui o visto, o banco não, a sua conta vai deixar de funcionar. Ela fica travada, né? E aí eu falei assim, como assim? Peraí, isso é um problema. Falei assim, olha, como assim? Isso daí não tá batendo com o próprio sistema da imigração. Falei assim, olha, tem outros bancos que eles não cancelam a sua conta logo depois que vence o visto. Por quê? Porque você pode fazer o visto 3 meses antes. Né? Você pode. Mas você não é obrigado. Você pode fazer o visto no último dia que vale o seu visto também, se você quiser. Quando você faz isso, o que acontece? A partir dali, a imigração vai começar a fazer o protocolo e entra em application. E aí, nesse caso, eles têm escrito lá na lei deles que dentro de 2 meses eles vão dar o veredito, entendeu? E, inclusive, é por isso que o sistema do My Number, por exemplo, ele que gira junto com a mesma validade do cartão de residência, então ele tem uma regra especial, que é o quê? Quando ele também tem a validade ajustada, então ele vence junto. Mas quando vai vencer, você faz o quê? Você vai ter que, nem que seja no último dia, você vai dar entrada no visto. Assim que você der entrada no visto, eles vão carimbar o seu Zyrio Card, né, dizendo que tá dando entrada. Aí você vai na prefeitura, aí tem que, se for no último dia, você tem que ir no mesmo dia, né? Não tem jeito, né? Mas se não for no mesmo dia, dentro da validade, você tem que ir na prefeitura, apresentar o Zyrio Card carimbado, dizendo que está fazendo visto, e aí você vai solicitar para que eles façam uma extensão especial de prazo, que eles vão dar um prazo de 2 meses para você a mais, entendeu? Quando eles te der um prazo de 2 meses a mais, isso por quê? Por causa do sistema da imigração. Você pode fazer isso mesmo com 3 meses de antecedência, você faz para garantir, entendeu? Então você vai ganhar 2 meses a mais do prazo. Na hora que sair o visto de verdade, aí você vai pegar o seu novo Zyrio Card e vai no lugar, lá na prefeitura, apresenta, e aí eles vão mudar de novo a data, né? Essa data que foi estendida 2 meses, eles vão estender até o prazo real do novo Zyrio Card. E aí tá tudo certo, ou seja, apesar de que ele vence junto com o visto, ele ainda mantém todas as regras do visto. Se o visto você dá no último dia e você ganha um prazo máximo de 2 meses, então ele também te dá esse prazo máximo. Ou seja, tá tudo ok, entendeu? Só que aí foi onde eu tomei um susto. A gente foi mexer com a conta do correio e ele falou assim, não, quando bate nessa data já era. Eu sei que às vezes o que eles têm de ciência e o que realmente é verdade é diferente. Então o que eu pretendo fazer? Eu vou ligar para a central do Banco dos Correios para ter certeza, né? Se eles confirmarem a mesma coisa, aí eu vou confirmar isso aqui no vídeo para vocês. Inclusive eu pretendo também, como isso é uma coisa completamente errada assim, na visão de atendimento ao estrangeiro, porque imagina uma pessoa que está trabalhando normal, ela vai ficar 2 meses, então se a imigração demora 2 meses, ela vai ficar 2 meses com o salário dela travado, por exemplo, se ela recebe o salário aqui nessa conta,
Não tem condição. Isso é um absurdo, entendeu? Tem que mudar. E só vai mudar quando começar a ter muito problema disso. Então, para evitar este problema, por isso eu também já quero adiantar e já fazer uma notícia sobre, né? Vou primeiro tirar a prova, tirar a certeza, ligando pro central de atendimento deles. E aí depois eu continuo esse vídeo falando. Mas pelo menos o que eu tô falando até aqui é o que eu vi até agora, né? E junto com a explicação do problema que é isso, tá ok? Então, vamos ver o que vai dar. E aí depois eu falo com vocês. Pronto, gente. Como vocês podem ver, eu já estou no carro, já estou até sorrindo, até porque as coisas foram para um lado mais decente, né? Deixa eu explicar para vocês. Na verdade, eu tô puto com eles, na verdade. Por quê? Hã? Verdade, tem razão. Eu não presto quando eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou virar lá. A gente vai agora na conveniência, natureza, né? Family. Depois a gente vai pra prefeitura? Isso. Então pode ser outro family. Pode ser. Né? Então vamos lá, gente. Eu falei pra vocês tudo aquilo tal, por quê? Porque foi o que ele me falou. Ele chegou, primeiro veio o primeiro cara, né? Que você percebia que era um cara novato, apesar de ser velho, né? Mas é um cara novato que não entende muito de nada. Então ele só segue ordens, né? Então primeiro foi ele que falou lá, um monte de coisa. Beleza, né? Aí onde ele falou, opa, pera aí, isso aí tá errado, né? Se isso for desse jeito mesmo, isso é um grande problema, eu falei, né? Então eu quero deixar aqui uma reclamação oficial, porque isso precisa ser avaliado. O banco tem que avaliar isso, porque isso aí tá errado. Expliquei pra ele, né? Aí vem o problema. O primeiro cara é um cara Só trabalha lá no que caixa. só trabalha lá no caixa, que não sabe muita coisa. Então, ele já começa errado. Ele fica assim, me desculpa, mas é que funciona assim, né? Mas pelo menos até a data tá válido ainda. Eu falei, não tô falando da data, tô falando depois da data, mano. Você tá sendo feito a renovação do visto, como assim? Chega a data ali, vocês vão travar a conta. Quem vive dessa conta sofre. E ele meio que, ele não sabia o que falar, meio que ele só mantinha o que ele sabe, né? Ou pelo menos o que ele acha que ele sabe, né? E aí, ouvindo que tá tendo ali algum tipo de problema, lá de trás já veio o chefe. O chefe já veio chegando ali, se esgueirando, né? De levinho assim. E aí ele escutou, o chefe também entrou, né? O chefe, um pouco mais inteligente, mas não tanto, ainda meio burro, porque eu vou explicar pra vocês por quê. O chefe um pouco mais inteligente, ele se manteve numa postura defensiva, mas não naquela coisa tipo assim, não, senhor, você que tem que entender. Não. Ele se manteve assim, não, olha, nós entendemos, né, que como é uma regra nova, tal, então tipo assim, né, no decorrer vão aparecendo problemas e com certeza esses problemas vão ter que ser consertados. Então, a sua, como é que fala? Não é bem visão, não é sugestão, mas tipo assim, a minha reclamação, ele falou, porque eu falei pra ele, eu quero que você pegue essa reclamação e passe pra cima, né? No banco. O banco tem que saber desse problema, né? Que foi o que eu expliquei pra vocês. O seguro, a renovação do visto permite que você renove o visto no último dia do visto, se você quiser. E a partir dali, a imigração em 2 meses, ela vai dar um parecer. Então assim, ele falar que no dia seguinte que vencer o seu visto, vai travar a sua conta, se a pessoa vive dessa conta, ela recebe salário lá, pô, aí é mal, entendeu? É muito mal. E aí então eu tô lá reclamando, então ele falando assim, não, a sua reclamação é válida, eu vou levar ela direitinho lá pro banco, a gente vai falar tudo direitinho e tal, nos desculpe, mas infelizmente é assim mesmo, tal. Eu falei, não, tudo bem, que seja assim, mas tá errado, isso não pode acontecer, isso tá muito errado. Aí eu ainda usei como exemplo, né, olha, porque outros bancos, né, aí eu expliquei pra ele, porque, por exemplo, como funciona o My Number, aí eu expliquei o sistema do My Number, né, que se você deixar quieto, ele vai vencer, né, mas aí o que você faz? Você leva lá o cartão dizendo que, ó, está renovando, eles estendem 2 meses, depois você estende de novo a validade, pra validade certa, ok, né, só que aí eu falei pra ele, olha, a gente tem outro banco, né, que é um banco que chama Hatijuni, agora mudou o nome, Hatijuni Nagano Ginko, né, mas tem esse banco, e esse banco, ele faz do jeito certo, que é o quê? Se você vai lá e mostra que você está fazendo a renovação, eles não travam a sua conta. Entendeu? Por quê? Porque é óbvio, se eles travarem, eles te ferram, eles te travam, entendeu? Não pode isso acontecer. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. E aí então, com tudo isso, né? Expliquei tudo pra eles, inclusive vai ter que passar no banco, no Hatijuni, né? Onde entra dinheiro tem que apresentar depois, né? Mas então, tipo, beleza, né? Até aí tudo bem.
Inclusive, se tiver lá para os lados de Nagano, vamos lá. Mostrar lá. Porque a gente não precisa vir pra cá. Nagano não tem essa frescura. E aí, então, tipo, tudo bem, né? Expliquei pra ele que outro banco. Aí ele ainda, tipo assim, ah, não, então, é que as ordens vêm do país, mas aí cada banco entende um pouquinho diferente, né? E aí, então, às vezes dá uma pequena alteração na forma de interagir de cada banco. Então, com isso, às vezes um banco que faz uma coisa, o outro não faz, né? Ele tentando dar uma explicação. Só que eu falei, não, eu não quero saber disso. Eu tô falando pra você que isso tá errado, então deixa isso claramente explicado. E eu já tava pensando, como eu falei pra vocês, eu não vou confiar só no cara. Por quê? Às vezes o cara fala tudo isso aí e ele não tá sabendo de nada. Só que ele fala só o que ele sabe pelo que ele sabe, entendeu? E aí, então, por isso que eu falei, vou ligar na central do banco dos Correios para confirmar, para ter certeza. Não precisou. Não precisou por quê? Enquanto eu tava esperando ali com a minha cunhada, eu tava ouvindo eles cochichar, mas tô escutando, né? Tô escutando os cochichos lá, ele tipo assim, ele foi pesquisar direito e ele descobriu que eu estava certo. Ou seja, ele descobriu que, tecnicamente, de forma simples, você renovou o banco, o seu visto, tá fazendo a renovação ainda, tá fazendo a atualização, né? O negócio, o protocolo, eles vão carimbar, passa no banco, apresenta e mostra pra eles. E aí eles não vão travar a sua conta. Eles vão esperar, porque sabem que você tá fazendo o protocolo. Ou seja, se você que tá assistindo esse vídeo, eu não posso te prometer que seja em todos os bancos, mas até onde eu imagino, a menos que seja um banco idiota, que realmente não segue os padrões da própria imigração, né? Então, de maneira geral, todos eles devem estar funcionando dessa forma. Se você, realmente, se você não fizer nada, chegou o dia da validade do seu visto, você não foi renovar, mas não falou nada para eles, existe uma grande probabilidade, não é também uma certeza absoluta, mas existe a probabilidade deles pegar e travar sua conta. Você vai descobrir isso quando? Quando você for lá arrancar dinheiro, né? Aí você vai dar que não tá funcionando e tal. E o pior é que essas coisas meio que atrapalham a sua vida. Que se você for lá num dia de semana, beleza, você entra lá dentro e resolve. Agora, se você vai num dia final de semana, ou fora do horário, você vai ter que esperar até outro dia, vai ter que pedir folga, vai ter que, né, se virar. Então tenha já isso em mente, que vai ter que fazer desse jeito, entendeu? Pra você não passar por essa experiência ruim. Mas pelo menos ele já confirmou, então eu acredito que a maioria dos bancos deve ser assim. Você tá fazendo a renovação, conseguiu o carimbo atrás do usuário card, passa no banco que você recebe dinheiro, apresenta e fala, olha, estou renovando o negócio. Quando chegar na validade, não cancela. E é importante você ter na cabeça essa explicação que eu estou te dando, por quê? Porque é muito comum as pessoas do banco não saberem a regra relacionada a estrangeiro. É muito comum. Eu cansei, e não é só isso, eu já cansei, eu lembro que quando começou ali o My Number, né? Eu sabia mais que as mulheres que era responsável ali do My Number. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a lidar com estrangeiro. Então, como eu mexo com isso, eu falei pra ela como é que funcionava, ela bateu o pé que não, ela foi lá atrás pra descobrir que era o que eu falei. Na verdade, se não me engano, no meu caso, na minha época, quando eu fiz isso lá em Shimotsua, que eu morava na cidade de Shimotsua, a mulher não quis me ouvir até o final, eles não renovaram, o bagulho venceu, e depois, normalmente, eu teria que pagar. Eu briguei com eles, falei, como assim agora eu vou ter que pagar? Você tá me tirando? Vocês que fizeram tudo tal. Eu discuti e no final das contas eles fizeram a renovação de graça. Mas eu ainda assim fiquei puto porque eu tive todo um trabalho pra fazer tudo de novo, né? Por causa deles, porque eles me deram a informação errada, mesmo eu batendo o pé que era aquilo. Porque eu sabia que era aquilo. Mas se eles estão falando, tudo bem, né? E aí, então, é muito comum você se deparar com isso também nos bancos, tá? Então, caso a pessoa não entenda, aí você explica, fala, não, é assim, pesquisa direito. Ligue então para a central do banco, não vai só no que você está pensando, porque eu tenho certeza que é assim. Então, tipo, você tem que, no caso, discutir com o cara para conseguir, tá ok? Bom, de maneira geral é isso. Para minha sorte, eu não precisei ligar para a central do negócio, né? Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveite os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau! Eu esqueci de falar o que eu queria falar na verdade, né, para vocês. Então só um acréscimo nesse vídeo. Meu problema não é do cara não saber.
tá? Vamos ser sinceros, se o banco ele não tem muito contato com o estrangeiro, é comum o cara não saber. O que me irrita é que a gente passou por 2 filtros. O primeiro atendente, ele não, em nenhum momento, por mais que eu falava, olha, isso tá esquisito, tá errado, ele em nenhum momento baixou a cabeça e continuou naquela assim, claro, com educação, mas tipo assim, não senhor, mas não tem o que fazer, o sistema é esse e tal. Ele manteve assim. E nem queria, eu tô falando pra ele, não, beleza, mas leva essa reclamação lá pra cima, né? E ele não falava, ok, eu vou levar a reclamação. Então isso já me irrita, a postura. Aí veio o chefe lá, de trás, o responsável, né? Ele já foi mais esperto naquele ponto. Ele, não, a gente vai levar essa reclamação pra frente, sim, não se preocupa, pode ficar tranquilo. Esse ponto ele tá certo. Só que ele também continuou na mesma ideia, errada, de que é daquele jeito, que não tem jeito, entendeu? Sendo que ele não pesquisa. Ele poderia falar, faz o seguinte, senhor, eu não tenho certeza absoluta, deixa eu dar uma pesquisada ali, uma confirmada, depois eu passo pro senhor, enquanto o senhor espera, né? Não, ele bateu o pé, manteve a história, né, daquele jeito lá que ele falou, manteve a história. Aí quando eu peguei e tipo, fui lá, tô lá esperando, aí nesse tempo que eu tô esperando, ele resolve pesquisar. E aí, como quem não quer nada, ele percebe que ele tá errado. Aí tá, depois ele veio, desculpa, nós estávamos errados, né? Perdoe a nossa falta de experiência e tal. Tá, mas fala que não sabe logo desde o início, não finge que sabe, meu. Então, eu só queria deixar explicado por que eu tava bravo, né? Eu tava bravo por isso. O cara não saber, beleza, às vezes o cara fala, não, eu não sei, deixa eu pesquisar. Aí o cara pesquisa, não, é isso. Ok, tudo tranquilo. Só pra vocês não pensarem assim, o cara é chato. Tá, eu sou chato, mas não. Não sou tão chato quanto vocês pensam que eu sou. É só isso. Tchau.